Você não entendeu ainda como funciona o novo chaveamento da Champions League? Ah, não. Isso tem que ser resolvido agora, porque hoje vai começar a Champions League, irmão. Você tem que estar sabendo o que vai acontecer. E você vai descobrir aqui nesse vídeo, caso você ainda não saiba. Caso você já saiba, aqui você vai saber mais coisas e mais detalhes sobre todas essas primeiras rodadas e como funciona a nova Champions League. Então vamos começar? Tô até com a minha cola aqui porque é muita informação, mas eu vou precisar para passar para vocês tudo da maneira mais correta. Já vai se inscrevendo no canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo para aquele seu amigo que tá por fora, que não tá entendendo nada. Esse é o seu momento de ser um ótimo amigo e mandar esse vídeo para ele também. Seguinte, ponto principal da Champions League, tá? Não são mais 32 times, agora são 36 times. E a gente não tem mais grupos. Antes a gente tinha lá 8 grupos e tal, só classificam os 2 primeiros, o terceiro vai para a Europa League. Nada disso acontece mais. Como que funciona agora? A gente tem a divisão de potes, né? A, B, C e D, igual tinha antes, só que agora é por ranking da UEFA. Então, você tem, por exemplo, o Liverpool, que ficou em terceiro lugar na Premier League, ele está no pote B. E o Arsenal, ele está no pote A. E o Arsenal, que ficou em segundo lugar, está no pote B. Então você vê essas diferenças aí entre outros times, tipo o Leverkusen, que ganhou a Bundesliga, está no pote B. O Dortmund está no pote A. E assim por diante, tá? Como que funciona agora? Antigamente, você ficava em primeiro lugar, você era do pote A, você tinha uma vantagem ali, porque você ia pegar ali um time do pote B, um do pote C, um do pote D, que tecnicamente seriam times piores do que você. Hoje não vai ter esse benefício mais dessa maneira, não. Todos os times vão enfrentar times de todos os potes. Mas não é mais aquele esquema de que na primeira rodada vai ter Real Madrid e Liverpool, e ela na quinta rodada vai ter Liverpool e Real Madrid. Não. Vai jogar apenas uma vez com o time. E aí vai ser ou em casa ou fora. E aí isso tudo foi definido no sorteio. Esse sorteio agora não é mais aquele lá das bolinhas que o cara mexe e vai tirando um por um e tal. Não. Só tira o primeiro time para saber quem que vai ser sorteado. Aí aperta na bola lá da Champions League. O Cristiano Ronaldo que fez, né, a cerimônia ali para iniciar o sorteio, acionar o sorteio, e aí o computador faz todas as definições de confrontos. Eu peguei aqui, por exemplo, o Real Madrid, para a gente poder falar um pouco melhor, e ele vai pegar vários times. Por exemplo, ele pega o Liverpool e o Dortmund, que a gente tem aí do pote A, e o Milan e a Atalanta do pote B. Então a gente já vê 2 pontos importantes. Por exemplo, o Real Madrid pegando times fortes do pote A, que é o Liverpool e o Dortmund, e aí pegando o Milan e a Atalanta. Então são 2 times do mesmo país que o Real Madrid vai enfrentar e que ele não enfrentaria nos moldes antigos da Champions League, que aí só poderia ter um time de cada país no grupo, né? Não pode repetir o mesmo país no grupo. Os times do mesmo país ainda não podem se enfrentar nessa primeira fase, que nem era antes e continua sendo, e nos sorteios das primeiras fases também é assim, mas a gente pode ter um time enfrentando 2 times do mesmo país, ou até mais, né, se o sorteio assim fizesse. A gente vai ter, por exemplo, nessa questão agora, de como é dessa maneira, vários confrontos muito grandes, e eu vou falar sobre eles um pouco melhor depois para vocês. Só que finalizando como funciona para vocês entenderem, vai ter lá 8 rodadas, tá? A gente tem mais rodadas do que a gente tinha antes. Antes a gente tinha apenas 6 rodadas. E agora a gente vai ter 8 rodadas. Então tem mais jogos nessa primeira fase. E depois tem mais uma outra fase que não tinha antes. Já vou chegar lá. Mas funciona assim. Vai ser pontos corridos, tá? Então todo mundo tá na mesma tabela. Imagina uma tabela como se fosse a primeira divisão de um campeonato, 36 times, todo mundo ali na mesma página. Só que eles não vão se enfrentar todos. São só esses 8 do sorteio, né? Então cada time vai enfrentar 8 times diferentes. E aí, de acordo com as pontuações, quem ficar de primeiro até o 8º vai direto para as oitavas,
que seria o normal da Champions, né? E aí quem ficar de nono até 24º vai para um playoff, que é tipo um 16avos de final, mas é justamente para entender desses outros times que não se classificaram de primeira, vai ter um mata-mata já entre esses times, aí sim, jogo em casa e jogo fora, para ver quem que vai para as oitavas de final. Beleza? Então a gente vai ter mais confrontos, vão ter grandes confrontos aí em mais quantidade, só que em menos repetição, digamos assim, né? Então vocês vão ver aqui que eu coloquei, tem time que vai ter 4 grandes confrontos já logo na primeira fase de times diferentes. Outros times nem tanto, mas isso pode até aumentar ainda nesse playoff. Então eu acho que é muito interessante, ficam mais jogos. Claro que em questão de calendário isso cansa mais os jogadores, tem toda uma questão ali de viagem e tudo mais, mas assim, pro espetáculo em si, é uma reformulação interessante, na minha opinião, e aos poucos a gente vai se acostumando com essa tabela. O sorteio foi bem rápido, né, comparado ao que era antes, porque apertou o botão, já está tudo definido, e aí a gente tem que acreditar nessa lisura do campeonato, né, de que não tem nenhuma coisa por trás. Mas beleza. Um ponto importante, que nem eu tinha falado, né, os times eles não jogam Europa League, tá? Então, tipo, Champions League não classificou para as oitavas logo na primeira fase, não classificou no playoff, ninguém vai jogar Europa League, tá? Não tem essa de cair para Europa League e da Europa League cair para Conference League, não tem mais isso. Então, se você for eliminado do confronto do campeonato europeu, continental que você tiver ali, o time tá desclassificado de vez de qualquer campeonato nessa temporada. E os jogos de Champions agora são terça, quarta e quinta. Então lembrem, quinta-feira tem Champions ainda, tá? Não vai achando que já acabou na quarta, não. A gente está acostumado, mas agora, até por serem mais jogos, precisa ter mais um dia na semana com jogos da Champions League. Isso é maravilhoso, é mais um dia aí pra gente ver várias emoções aí da Champions. Então, um ponto importante que a gente já tem aqui, que é o seguinte: confrontos. Real Madrid e Dortmund vai rolar, né? Que aí foi a final da Champions. Há pouco tempo atrás eles jogaram a final. O Real Madrid ganhou. Tem Real Madrid e Liverpool. Eles dois fizeram 2 finais recentemente. Tem Real Madrid e Milan que vai ter. É um confronto dos 2 times que mais venceram Champions League, né? O Milan com 7, Real Madrid com 14. E a última vez que eles se enfrentaram numa final de Champions League foi nos anos 58. E foi a única vez, na verdade, né? Não foi a última vez, simplesmente. Foi a única vez. E é um grandiosíssimo confronto. Milan que tá penando muito na Champions nesses últimos anos, mas quem sabe agora não vai, né? Tem City e Inter, que foi a final de 2 anos atrás, né? Na verdade, um ano atrás, né? 2 temporadas atrás teve City e Inter na final. O City ganhou a primeira Champions. Bayern e PSG, né? Que o PSG foi o último time a vencer o Bayern de Munique na Allianz Arena. E vai ser lá na Allianz Arena, que é o local da final da Champions. Então tem esse grande contexto. PSG agora sem nenhuma estrela. Não tem Mbappé, não tem Messi, não tem Neymar, não tem Di Maria, não tem ninguém de nomes tão grandiosos assim, né? Nova reformulação aí, vamos ver como é que acontece. O Bayern também num momento diferente. Bayern e Barcelona. Hansi Flick, novo treinador do Barcelona, era o treinador daquele 8-2 do Bayern na Champions da pandemia, né, de 2020. Então é um ponto aí importante. O Barcelona começou muito bem, né, na La Liga. O Hansi Flick trouxe uma nova abordagem para o time, muito interessante. E a gente tem Liverpool e Milan, né, refazendo aquela grande final histórica de 2005, né, que quase todo mundo conhece. Milan abriu 3-0 na frente, aquele time estrelado do Milan. O Liverpool foi lá e buscou, ganhou nos pênaltis, foi para a final, para o Mundial e perdeu o Mundial. Mas é um grandiosíssimo confronto também. E tem vários outros: City, PSG, Atlético e Benfica, PSG e Arsenal, Liverpool e Leverkusen. Importante colocar o Bayern nessa história, né? O Bayern Leverkusen, não só o Bayern de Munique. Vai ter Barcelona e Dortmund, né? O Barça vai pegar o Bayern e o Dortmund, né?
O Benfica vai pegar o Barça e o Atlético de Madrid, então tem esses confrontos assim de vários países também muito interessantes. E eu queria só também ressaltar aqui o Sporting, né, que eu acho que é um time que tem um elenco interessante, eu acho que pode conseguir uma coisinha aí nessa Champions, porque pega o City e o Arsenal, que são os mais difíceis, mas pega um Lille, um Bolonha, que talvez seja um pouco mais parelho, né, o Leipzig também, quem sabe a gente não vê, né, esse português além do Benfica ali brilhando nessa Champions, né? Entre outros confrontos, eu não vou entrar muito no mérito porque é muito confronto grandiosíssimo que a gente tem nessa fase de grupos, eu ia falar, mas não é fase de grupos, nessa fase de pontos corridos, né, primeira fase, e você vai acompanhar aqui nesse canal também os highlights de todos esses confrontos, tá? Juventus tá na área de novo também, né? É importante dizer isso aí. Juve agora com um elenco um pouco mais renovado, uma abordagem diferente também. Vamos ver o que sai dessa Juventus. Importante falar que o calendário mudou um pouco, tá bom? Então a gente tinha Champions, finalizava geralmente em novembro, né? Pegava de setembro até novembro. Agora tem mais. É muito, muito bom. A gente vai pegar do dia 17 de setembro até o dia 29 de janeiro. Vai ter essa primeira fase. Então é muito jogo e é muito tempo. Tá bem dividido os jogos. A gente não vai ter aquele intervalo gigantesco da Champions que favorecia e prejudicava muito os times, né? Às vezes tem um time que lá começo de dezembro estava muito ruim, mas lá em fevereiro, que é quando ia jogar, o time já estava totalmente diferente, e o contrário também. Então, lembrando, em 17 de setembro, que é hoje, até 29 de janeiro, lá no final do mês de janeiro. E aí no dia 11 de fevereiro, até o dia 19 de fevereiro, é uma semaninha só, já é os playoffs. Então, em uma semana, né, pega ali a terça e quarta, e depois a terça e quarta, já vai os playoffs, já começa o mata-mata. Aí tem um pouquinho de intervalo maior. No dia 4 de abril começa as oitavas da Champions. Aí o formato aí é normal, aí é o que a gente já conhece. Até o dia 12 também é uma semana aí de intervalo, e aí já resolve tudo. E aí já na outra semana, perdão, na verdade não, que aí passa mais um mês, aí vai ter lá em abril, aí sim, do dia 8 de abril até o dia 16 de abril, quartas de final. Aí do dia 29 de abril até o dia 7 de maio, semifinal. E no dia 31 de maio, a grande final, como eu falei, em Munique, na Alemanha, estádio do Bayern de Munique, a Allianz Arena. Então a gente vai ver aí todos esses confrontos. Ficou legal? Eu acho que sim. A gente vai ter uma Champions que vai durar a temporada inteira, vai ter poucos intervalos, e os intervalos que tem não são tão grandes. Eu achei isso muito interessante. Os sorteios são muito mais rápidos, né? Que nem a gente viu na cerimônia, por conta dessa maneira que é tudo no computador ali. A gente tem confrontos interessantíssimos, times que vão entrar na Champions de uma maneira diferente, porque você não tem muito aquela coisa de grupo da morte. Você tem times que pegaram chaveamento melhor. O City se deu bem no sorteio, como sempre, sim. O PSG se deu mal, como sempre, sim. Mas isso faz parte também, isso sempre vai acontecer. Mas você tem times como o Sporting, que eu falei, podendo buscar uma classificação maior, e você tem 24 times, na verdade, que vão brigar no mata-mata. Então, um mata-mata muito grande, 24 é quase todos os times que tinha na Champions até a temporada passada. Tinha 32, são 8 times a menos só. E muito mais times eram desclassificados antes. E agora a gente tem uma dinâmica bem diferente, eu acho bem interessante essa nova reformulação. E vai ser muito bom. Como eu falei, acompanha aqui o canal, a gente vai ter bastante novidades sobre a Champions League durante toda a temporada. E vamos ver, logo menos tem a definição de como vão acontecer nos confrontos. A gente vai sentindo aí os times, como eles se comportam, essa questão de viagens, confronto em casa e confronto fora e tudo mais. Mas vai ser muito bom, porque a Champions League é a maior competição de clubes do mundo, isso não tem como negar.
E ela vem se reformulando, aumentando, melhorando para que o espetáculo seja favorecido. E aí eu e você que ganhamos, né? Então, conto com vocês aí, ó, deixa seu like, comentário mais uma vez. Quem você acha que ganha essa Champions? Olha, eu não quero dar nenhum palpite não, tá? Tá bom? Mas fica no ar aí, tá bom? Tamo junto e até a próxima.